Então, gente, o nosso trabalho é sobre o arquivo, que espaço é este, construção física e estrutura. Nossa equipe é o Alexandre, a Gisele, a Jenny e o Kevin. Fundamentos em arquivologia. O arquivo, ele possui documentos acumulados que é organicamente. Então, é sobre esse tipo de arquivo que nós vamos falar, que é o prédio, né, em si, a estrutura. E esse prédio, muitas vezes, ele é utilizado, galpões, e são subutilizados para fazer de arquivo. Mas nós vamos ver que para fazer um arquivo é necessário seguir algumas recomendações para a proteção do acervo. Então, no nosso sumário, nós vamos apresentar várias partes, né, um edifício que ele precisa ter, um edifício, a localização, a construção nova, enfim, para que todas as especificações técnicas necessárias para que um arquivo possa funcionar adequadamente. Aqui nós temos, então, aqui um exemplo, que são arquivos, que nós estamos falando da parte física, né, construção, a sua estrutura, como é que ele tem que ser dividido, separado. É um arquivo nacional, e ali são os arquivos que nós conhecemos, que são os lugares onde são guardados os documentos. Então, os documentos, para serem guardados, eles precisam estar num ambiente, numa climatização, num local adequado para que o acervo seja preservado e manutenido. O edifício ele deve possuir 3 áreas no arquivo, tem que ter 3 áreas específicas, uma área restrita para o público, uma área semi-restrita e uma área aberta ao público. Nessa área aberta ao público, as pessoas podem visitar, podem fazer consultas, então é aberta ao público. Nessa área que é administrativa, ela pode ser ou aberta ou restrita. E a parte restrita mesmo, ela serve para manutenção de documentos, para limpeza. Então, essa parte o público não pode ter acesso, né? E a localização do prédio, ele tem que ser afastado de locais úmidos, tem que ser afastado de indústrias, de usinas nucleares, de local de transporte, de aviação, enfim. Ele tem que ser no local mais necessariamente possível, longe dessas intempéries também, fortes ventos, tempestades, para que se possa ter a adequada proteção. Então, nós temos ali um termohigrômetro, para quem não sabe, é um aparelho utilizado para medir a temperatura e a umidade, porque os documentos são sempre verificados, né? Essa ambientação. A construção nova é mais fácil porque já começa do zero, né? Então, do lado direito, ele tem uns exemplos do Arquivo Público de Salvador, que foi construído do zero, né? Um prédio novo. Então, com todas as suas condições necessárias para poder abrigar o acervo. E do lado esquerdo, nós temos o Arquivo Nacional, que ele é uma construção adaptada, foi reformada, inclusive, depois do incêndio, foi feita uma reforma geral, e porque antes disso, diante de 85, segundo Lopes informa, né, ele era uma Casa da Moeda do Brasil, porque a capital do Brasil era no Rio de Janeiro, antigamente. E depois, então, ele passou a ser o local destinado ao Arquivo Nacional. Então, as construções novas, elas precisam ter algumas recomendações. Tem que ser construída de acordo com as especificidades necessárias para que não haja umidade, para que não haja qualquer risco ao acervo. O projeto ele tem que ser construído de tal forma que tem que ser uma área plana, um local que não tenha umidade, sem condições ambientais necessárias. Então, se por acaso o local ele de certa forma, um pouco úmido, né? Que não é o caso, mas ele pode ser construído, por exemplo, através de usado pilotes, que são aquelas estruturas ali na direita, que é para manter o local mais longe da umidade possível. E a construção subterrânea não é recomendada, porque além de ser um local muito fechado, que não tem passagem para o clima, para a climatização, aeração e tudo mais, ele não é um local adequado para arquivar documentos. Tem muita gente que arquiva no porão, né? Então não é adequado. Então, tudo isso é necessário para que a gente possa ter, então, a proteção devida da documentação. O prédio deve estar orientado com portas de janelas e aberturas voltadas para menor insolação possível. Então, quando for construir, ali tem um desenho à esquerda que mostra que tem que ser verificado isso também. E quando a janela estiver voltada para o local onde tem o sol,
pode ser feito paisagismo, para que isso não aconteça. Próximo. Bom, eu vou estar falando das funções, área específica do edifício, e vou começar falando da construção do edifício, que 60% da área tem que ser construída, destinada a vários serviços, aos de depósitos e demais. 15% deverão ser destinadas a trabalhos técnicos e administrativos e 25% para o público. É também importante prever o crescimento de acervo na necessidade de futura dentro do prazo de 50 anos. Atualmente, a maior parte de documentos arquivísticos é constituída por papel, e outros documentos como filmes, discos, meios magnéticos, que aumentam muito rapidamente. As necessidades específicas para a consulta e preservação desses documentos devem ser consideradas no planejamento do edifício. Depósitos precisam ser isolados do restante das atividades do edifício, e separação dessas áreas pode ser feita no sentido horizontal ou vertical. O horizontal, os depósitos podem ser construídos em vários blocos separados das demais, e o vertical em andares inferiores, que deveriam ser preferidos para depósitos e superiores para salas de trabalho e consulta. As áreas superiores oferecem mais silêncio para o trabalho, e o andar do térreo é ainda mais adequado para a recepção de documentos. Em caso de emergência com fogo e água, a retirada de documentos localizados em andares mais baixos seria facilitada. Se o prédio possuir mais de um andar, deve ser prevista escadas, elevadores e espécies para o público, diferente daqueles destinados aos funcionários. As áreas de trabalho e de consulta podem ainda ficar mais em locais que recebem maior iluminação natural e artificial. Pode passar. Depósito. Os depósitos merecem atenção especial às condições ambientais. Eles possuem especificações técnicas especiais de resistência estrutural e de carga e compartimento, além da iluminação e ar-condicionado. Existem dois tipos de estrutura de depósito: a armação, metal e autoportante, e a estrutura de concreto. A primeira sustenta estantes e pisos intermediários. A segunda, as colunas e os pisos, que são construídos em concreto, formando a própria estrutura do prédio. Tubulações de água e outros líquidos devem ser evitados nesses ambientes. Cada depósito deve ter uma área de 200 metros quadrados e uma área de 170 metros quadrados. Optar por estantes compactas, a capacidade de armazenamento aumenta para 90%, devido ao peso das estantes com carga completa. Depósitos especiais para armazenamento de fotografias, filmes, registro eletrônicos, fitas e vídeo magnéticas são necessárias condições especiais para o armazenamento, que irão incluir requisitos arquitetônicos. Pode passar. Áreas ao público. Como eu disse, tem que ser destinadas 25%, incluindo locais como hall de entrada, balcão, protocolo, salas, instrumentos de pesquisa, sala de serviço, auditórios, atividades, salões de exposição, lanchonetes e lavatórios. Conforme anteriormente, como foi dito, independente para o público, acesso à circulação é fundamental que esteja incluída facilidades para deficientes físicos, tais como portas largas e rampas de corrimão. Áreas de trabalho. As áreas destinadas ao trabalho deveriam ser correspondentes a 15% da superfície edificadas. Gabinetes do diretor, administração, recursos humanos, salas de reunião, auditórios, recepção, tratamento, conservação, almoxerifado e serviços de manutenção. Gabinetes e áreas de trabalho. Acesso ao público de gabinetes de diretores, e assim como as demais áreas administrativas. Deve ser controladas. Se o prédio possui mais de um andar, deve ser previsto escadas e elevadores específicos para o público. Pode passar.
recepção, selagem, triagem, higienização e de desinfestação de documentos. A área da recepção dos documentos recolhidos deve conter entrada específica. A área de carga e descarga deve estar 1 metro acima do solo para facilitar a descarga de caminhões, podendo ainda contar com um sistema de rampa. Conservação e coordenação, as áreas de conservação preventiva e restauração, laboratório fotográfico deve contar salas próprias para filmagem e processo de filmes. Só. Próximo. Gisele? Oi, só um minutinho, eu tava ligando o microfone. Bom, eu vou estar falando, só um minutinho que eu tô desligando o ventilador. Eu vou estar falando de materiais e equipamentos, né? E uma das principais funções do arquivos é a proteção do seu acervo, né? E a escolha de materiais de construção tem que obedecer regras rigorosas e específicas, né? Para a segurança contra acidente, agressão ambiental ou biológico. E para manter uma boa conservação do acervo também, né? Materiais de construção e de revestimento. As paredes externas devem ser espessas para retardar a passagem do calor. Os revestimentos de umidade. Bem, como eu falei, tem que facilitar a limpeza e conservação. Deve ser também isentos, né, ou livre de formadeiros e outros químicos poluentes em sua composição. Também deve apresentar resistência contra fogo, né? As fachadas devem ter substâncias repelentes à água e com cores claras, né? E para também diminuir, né, o calor interno em lugares úmidos. E também, no caso dos pisos, recomenda-se revestimentos, né, laváveis do tipo industrial ou cerâmico como forma de prevenir o acúmulo de poeira. Pode passar. Extensas superfícies e extensas de vidro são desaconselhadas porque não protegem os acervos de variação e climáticas externas, além de promover a estufa, né? Então, assim, vidro nem pensar, porque se você colocar os acervos tudo num lugar com tudo vidro, vai ficar ali, vai ficar muito extenso, não vai passar vento, não vai ter o clima não vai estar rodando, pode causar muito fungo também, né, nos acervos, assim, danificando ele, né? E o uso da madeira não é recomendado, mas quando for o caso, a madeira deve ser tratada contra insetos e fogo. E, dentre outros materiais de boa aceitação, pedra, tijolo e aço. Pode continuar aí, Alexandre. Mesmo considerando os efeitos benéficos da luz solar, né, como microbicida de acervo deve ficar protegida de suas radiações, por isso recomenda que a área de abertura de 20% da área. E com janelas muito largas ou muito pequenas, deve se usar as telas de trânsito, qualquer coisa que pode causar problemas. E na cobertura, no caso de laje inclinada, né, devem se adaptar melhor aos climas fortes de insolação, né? Por isso que, caso for guardar um acervo no último andar, em laje, essas coisas, deve estar utilizando o isolamento térmico para não ter muita umidade, né? Pode passar, Alexandre. O mobiliário das áreas de consulta é administrada, deve ser de aço ou de madeira tratada contra insetos, né? As mesas de pesquisadoras, elas são mais largas que o normal, né? Tendo uma vista metálico, deve ser fabricada com chapas de aço carbono e com pintura elétrica, sem apresentar emendas, né?
rasteiras ou campos pontiagudos, porque isso pode acabar com pessoas, né? As estantes devem ser instaladas em fileiras de cada uma com pelo menos 2,20 metros de altura, né? As prateleiras não devem ultrapassar 1 metro de e 0,45 milímetros para permitir regulagem das prateleiras, que poderão receber documentos acondicionados em diversos tipos de dimensões e embalagens, né? Cada módulo de estante tem a média de 5 e 7 prateleiras. As estantes de suporte prateleira devem ser muito resistentes, né? Deve ser resistente a 100 kg, né? Porque, como você sabe, os arquivos, querendo ou não, em muita quantidade, eles pesam, né? E as prateleiras devem ter, no mínimo, 70 centímetros, né? De largura e com ângulos de 1 metro de profundidade. Pode passar, Alexandre. Tá. Consequentemente, as estantes devem ficar afastadas de paredes do mínimo em 0,30 milímetros, né? E com isso é manter também uma passagem de 0,30 milímetros para possibilitar inspeções periódicas de infestações, né? Como de insetos, tirar poeira. Só um minutinho que eu já vou terminar aqui. Pode passar, Alexandre. Pode passar para a imagem. Isso aí que eu já vou terminar. As condições adequadas de temperatura e de umidade relativa do ar são elementos vitais para prolongar a sobrevivência do resíduo, né? Os níveis de umidade, né? Por isso que a gente usa o umidificador de ar, e essa tabela também já está apresentando aí, conforme é bom e é ruim, mas não deve seguir exatamente esse rótulo. Deve ter mais, né? Quanto mais, maior ou menor. E eu acho que é isso. Pode passar, Alexandre. Boa tarde, boa noite, gente. Eu sou Kevin Wagner e vou apresentar sobre a proteção contra a poluição, a iluminação, a instalação elétrica, as instalações hidroelétricas, proteção contra o fogo e a água e proteção contra o roubo e vandalismo. Então, falando sobre a proteção contra a poluição, é preciso que as máquinas e reagentes químicos que liberam gases e vapores nocivos à saúde dos funcionários e a preservação de racial sejam mantidos longe dos funcionários. Então, também as copiadoras e impressoras eletrostáticas também vou... Desculpa aí, gente. Então, eletrostáticas também volatilizam solvente e liberam uma quantidade considerável de vapores de... Ai, eu acho que a gente vai ter que recomeçar, porque aí peguei muito errado. Então, a seguir, para a proteção contra a poluição também, o sistema de ar-condicionado deve prever a filtragem do ar exterior e interior. Pode passar. A iluminação. Falando sobre a iluminação, os níveis de luminosidade medidos em lux devem ser sempre controlados. Na sala de leitura e de trabalho deve ser utilizada a luz natural e artificial, sempre que possível, combinadas atendendo às necessidades de conforto visual. E, além disso, também, qualquer fonte de luz com emissões superiores de UV tem que ser filtrada. E se recomenda especialmente o uso de filtro contra a radiação ultravioleta invisível. Pode passar, Alexandre. As instalações elétricas
Todas as instalações elétricas devem estar de acordo com as normas técnicas em vigor. A chave geral de energia deve ser localizada de forma a permitir sua fácil visualização e o acesso aos funcionários em casos emergenciais. Painel de controle geral e com luzes de emergência em todas as instalações. É necessário também haver interruptor geral para cada sala. Instalações hidráulicas sanitárias. Todas as válvulas para fechamento de água devem ser claramente indicadas. As canalizações de águas pluviais devem ser dimensionadas para o escoamento próximo ao edifício. Segurança, proteção contra o fogo e a água. Deve ser evitado grandes espaços abertos e escadas ornamentais que podem criar correntes de ar vertical. Os projetos complementares elétricos de ar-condicionado e etc. devem também ser desenvolvidos visando diminuir o risco da proliferação do fogo através dos dutos elétricos e de ar. As tubulações para cabos elétricos de comunicação, computadores ou similares, quando percorrem vários andares no sentido vertical, devem ser dotados de dispositivo para interromper o fogo a cada andar. Todas as matérias do prédio têm que ser preferencialmente em combustíveis e receber proteção especial retardadora de calor e de chamas. Então, para terminar, todo prédio deve contar um sistema de detecção automática, ligação ou quadro de alarme de acordo com os padrões vigentes. Pode passar, Rastão. Para terminar, a proteção contra roubo e vandalismo. As entradas do edifício devem ser bem iluminadas e livres de quaisquer obstáculos que prejudiquem a visão de equipe de segurança. Os sistemas de alarme devem ser instalados para se evitar riscos de invasão e todas as aberturas e passagens no andar terreno protegidas por grades. E também é importante a separação entre a área de dispositivo e os locais onde o público circula livremente. É recomendável a instalação de sistemas de alarme ou outros dispositivos para a proteção contra roubos e vandalismo. E terminar, deve ser supervisionada por funcionários utilizando-se circuito fechado de televisão. Eu agradeço. Então, para terminar, né, na construção e adaptação de um prédio para arquivo, ele tem uma série de cuidados especiais, como foi orientado, para preservação e para manutenção dos documentos. Então, dessa forma, a gente vê que é importante utilizar essas recomendações para que o trabalho de proteção, conforme diz a legislação, seja cumprido à risca. Aqui estão as referências, né? Muito obrigado a todos e até a próxima.